Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Se vocês quiserem e puderem abrir a Bíblia de vocês. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não, segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta aos Coríntios, depois de Romanos. Aqui 1 Coríntios, depois vem 2 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12. Amém. Show, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 2, tá bom? Do 2 ao 10. Todo mundo achou aí? 2 Coríntios 12, do 2 em diante, diz assim a palavra de Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Papai, deixa eu ver se o violão vai cantar. Não dá, filho. O pai está usando o celular agora, tá bom? Vai lá com a mamãe. Você quer cantar uma música de Jesus? Ah, tá. Depois nós vamos cantar a música de Jesus, tá bom? Mas eu só queria usar os violões para cantar a música de Jesus. Tá bom. Depois a gente canta. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Nós queremos te dar graças, Senhor, por mais uma vez a oportunidade, Pai, de poder compartilhar a Tua palavra. E queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor ministre os nossos corações conforme a necessidade de cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Amém. Então vamos lá. Essa passagem, né, que Deus colocou no nosso coração, ela fala de uma visão que o apóstolo Paulo aqui ele está compartilhando, de uma experiência que ele teve, né? Uma experiência que ele teve 14 anos antes desse momento aqui, quando ele escreveu essa parte da carta, né? Ele vai contar que 14 anos antes
desse tempo, quando ele estava escrevendo essa carta, ele havia tido uma experiência com Deus. Uma experiência sobrenatural, na qual ele tinha sido arrebatado até o terceiro céu. Né? Tem o primeiro céu, que é o céu onde estão as nuvens, né? Depois o segundo céu, onde acima das nuvens, né? E o terceiro céu, que eu calculo que é a própria presença de Deus, né? Onde Deus está. E ele foi arrebatado até esse lugar. E ele vai dizer que se no corpo, eu não sei. Se fora do corpo, ele também não sabe. Deus é que sabe. E ele vai dizer que esse tal homem era ele. Está falando dele mesmo. Né? Só que ele não queria falar dele. Ele não queria falar dele porque ele não queria se exaltar. Né? Por isso ele coloca o tal homem. Mas esse tal homem, ele está falando dele mesmo. Né? E esse tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o paraíso. E lá ele ouviu palavras inefáveis, as quais não eram lícito ao homem se referir. E aí ele fala que de um feito como esse, ele podia até se gloriar. Mas ainda assim, ele não queria se gloriar. Não queria se gloriar em nada. Mas se ele tivesse que se gloriar em alguma coisa, ele queria se gloriar nas suas fraquezas. É nisso que ele queria se gloriar. E ele vai dizer, né, que mesmo que eu quisesse me gloriar, eu não seria nécio. Né? Tipo, não teria nada de errado ele se gloriar. Porque ele estaria falando a verdade. Porque São Paulo foi alguém que realmente andou com Deus, né? Que teve muitas experiências com Deus. Mas ele continua dizendo, olha, eu me abstenho dessa necessidade para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E aí ele continua dizendo, né? Para que ele não se exaltasse, para que ele não viesse se tornar uma pessoa orgulhosa, para que ele não viesse se tornar uma pessoa arrogante, por causa das experiências que ele teve, por causa dessa experiência sobrenatural, né, que ele teve 14 anos antes de ir até o paraíso, de ouvir palavras inefáveis, né? Imagina, palavras que não tem nem como mensurar o que ele ouviu. Inefável está falando de algo que é imensurável. Não tem como expressar em palavras a experiência que ele viveu. E ele diz que para que ele não se exaltasse, por causa do tamanho das revelações, das experiências que ele teve, Deus colocou nele um espinho na carne. E a Bíblia não fala exatamente o que é o espinho na carne, mas diz que era o mensageiro de Satanás. Eu fico imaginando que era um espírito maligno, que ficava dando soco nele, esmurrando ele, esbofeteando ele. Para quê? Para que ele não viesse se exaltar. E eu já ministrei muitas vezes, né, que todos nós temos os nossos espinhos na carne. Todos nós, Deus tem uma maneira de apertar, né, o sapato, para que a gente não venha ficar orgulhoso. Né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então eu comentava com uma pessoa essa semana que esse evangelho aqui que a gente prega, ele só funciona com pessoas quebrantadas. Se a pessoa não for quebrantada, não vai receber essa palavra. Não vai. Jesus disse, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Então é só quebrantado que recebe. Se a pessoa for orgulhosa, ela não recebe. Né? É o espinho que cai, é a semente que cai entre os espinhos, é a semente que cai em terreno rochoso, é a semente que cai na beira do caminho, ela não germina. Então, essa semente que cai em terra boa, que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, essa terra boa são essas pessoas, como vocês que estão aqui. Né? E se vocês não estivessem aqui, se vocês estão aqui, porque vocês têm pelo menos um pouquinho de paciência para ouvir esse camarada chato aqui que está falando.
Porque se não tivesse nem um pinguinho de paciência, vocês não estariam aqui. Não estariam. Eu garanto que não estariam. Porque essa palavra só ouve quem tem humildade. Quem não tem, não recebe. Infelizmente não recebe. Mas até esses que têm um pouco mais de humildade, vamos dizer assim, também podem ter os seus momentos de glória. Também podem ter os seus momentos altivos. Quem aqui nunca ficou, né, envaidecido por um feito, por uma conquista, por uma honra, por um momento de glória? Quem não? Né? Quem aqui nunca ficou lisonjeado com algum acontecimento, né? Ou até mesmo com uma promoção salarial, né? Quem aqui não teve, né? Pelo menos um momento na vida? Eu imagino, quem aqui nunca teve um momento na vida em que você ficou, não, eu sou bom, nisso aqui eu sou bom, né? Nisso aqui, realmente eu sei fazer bem. Né? O seu Moacir, por exemplo, se for botar alguém para pilotar a churrasqueira do lado dele, vai ter que treinar muito, né? Quer que eu pegue, eu já me exalto assim, tu fica me elogiando. Ele já se exalta sem elogiar, né? Então, Vou ao terceiro céu. se elogiar, aí mesmo. Já sou bom, ele fica me elogiando. Você Então- disse que o meu problema é a minha humildade, eu sou muito humilde. Ele não se orgulha mais do que a humildade dele permite. Me exalto. Você capítulo 1, versículo 5. Então, queridos, todos nós, né? Todos nós temos que lidar com essa questão. Por quê? Porque se você é alguém que procura fazer as coisas bem feitas, se esmerar naquilo que faz, dar o melhor de si, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família, mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com o orgulho. Né? E Paulo não era diferente. E para isso Deus colocou um espinho na carne dele, que era uma espécie de mecanismo de tratamento. Né? Eu conheço um amigo que ele fala que ele não tem só um espinho, ele tem um espinheiro. Né? Então tem pessoas que, dependendo do nível onde Deus coloca elas, Deus coloca um espinheiro. Né? São vários espinhos na carne, que é para ficar esbofeteando aquela pessoa, para ela não se exaltar. Então todos nós temos os nossos espinhos na carne. Todos nós temos. Eu comparo o espinho na carne como algo desconfortável. Né? É algo que nos coloca na cruz, né? Que nos leva para a cruz. A cruz é um lugar onde não tem conforto. Né? Você imagina, você está pregado numa cruz, você puxa um pouquinho o braço da esquerda, dói. Puxa da direita, dói. Mexe a cabeça, dói. Mexe o pé, dói. Não tem conforto na cruz. A cruz é um lugar que não tem conforto. Né? E Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Então, se realmente você estiver seguindo o caminho de cruz, vai encontrar desconforto. E um dos desconfortos são esses espinhos, né? Que muitas vezes Deus permite situações desconfortáveis para nos tratar, para nos humilhar. Vou falar no português. Rasgado, nos humilhar. Que tem coisas que nos humilham. Eu, por exemplo, uma das áreas que eu mais fui tratado nos últimos 4, 5 anos é na área financeira. A área financeira, meu Deus, né, Fulvio? Tu que sabe todos os segredos, né, da área financeira de muita gente. Fica quieto que tu não pode falar. O banco não permite, né? Mas... meu Deus, como eu fui tratado só para superar só o Jó, né? O Jó, esse aí ele ganha disparado, né? É o Jó da Bíblia. Esse aí ninguém supera ele, nem nunca vai superar. Mas, como eu fui tratado na área financeira nesses últimos anos. Agora eu acredito que Deus está virando uma chave, está começando um novo momento e nós vamos virar essa chave aí, vamos sair, né, desse... Mas, e se é a área que Deus escolheu realmente para me tratar, porque eu precisava ser tratado? Eu tenho que aceitar o tratamento. Embora eu não possa concordar que Deus vai colocar uma enfermidade numa pessoa, porque Deus não faz isso, né? Doença não vem de Deus, mas eu não duvido que Ele também possa permitir, porque permissão é diferente, né?
Tem pessoas que são tratadas muitas vezes numa área dessa. O meu irmão, por exemplo, o pastor Maico, tinha uma filha com leucemia. Leucemia, para quem não sabe, é câncer no sangue. E pode ser fatal. E ele ficou mais de ano indo para o hospital infantil. E vai e volta, vai e volta, e vai e volta. E a minha sobrinha, bem novinha, não pegava a agulha, não pegava na veia, não pegava e tinha que fazer aquele, como é que chama? Tinha que colocar aquele acesso, né? Para poder, e não pegava, não tinha como botar o acesso. E eles picaram aquela menina toda, ela tinha agulhada nos 2 braços, no peito, era agulhada para tudo que é lado. Imagina a situação de um pai e de uma mãe, né? Tem que estar vendo a filha toda picada, um bebezinho, né? E foi ali há mais de ano, naquele sofrimento. O meu irmão parou, a vida dele parou. Parou, a vida dele era em função da filha. De Itapema a Florianópolis, Florianópolis a Itapema, Itapema a Florianópolis, Florianópolis a Itapema. Ele vivia só nisso daí. Né? Então, que espinho na carne, não? Isso não é nem um espinho, isso aí é um gigante na carne. Né? Uma roseira. É, uma roseira. Então, mas nunca conversei com ele, talvez, com isso, mas essas situações, pelo menos, deveriam nos levar para mais perto de Deus. Porque feliz o homem que, diante do espinho na carne, ele se volta para Deus. O pior é aquele que, diante do espinho na carne, ele se afasta de Deus. Ou se revolta contra Deus. Né? A mulher de Jó, na Bíblia, a mulher de Jó chegou a dizer para ele: por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Porque ela não aguentava mais ver o marido sofrendo tanto daquele jeito. Então ela chegou a dizer para o marido: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, pelo amor de Deus, chega, eu não aguento mais isso. Mas Jó disse: como fala uma doida, você está falando agora. Né? Jó não atribuiu falta a Deus nenhuma. Né? No momento que ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus servos, perdeu a sua criação, né, de animais, né? Ficou na sarjeta. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, se lançou no chão e ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? E ele não atribuiu. Agora nós perto de Jó, hein? Então, queridos, todos nós temos os nossos espinhos na carne. E eles têm a finalidade de nos levar para perto de Deus. Louvado seja Deus que entende isso. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a fazer igual Paulo. Começa a agradecer a Deus. Porque Paulo, num primeiro momento, ele orou a Deus. Ele orou 3 vezes. Ele pediu a primeira, pediu a segunda, pediu a terceira: Senhor, por favor, eu não aguento mais esse espinho. Arranca esse negócio da minha vida. Eu não quero mais. Aí Deus, com uma frase, né? A minha graça te basta. Minha graça te basta. Ou seja, o que é graça? É o meu amor. O meu amor é suficiente. Tudo que tu precisa é do meu amor, meu querido. Se tu tem o meu amor, basta. É suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. É nas nossas fraquezas que Deus nos aperfeiçoa e aperfeiçoa também o poder dele em nós. Quando São Paulo entendeu isso, aí ele mudou o discurso, ele parou de orar e pedir para Deus tirar o espinho. Agora a oração dele é diferente. Obrigado. De boa vontade me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que agora eu sinto prazer. Agora prazer. Antes, Senhor, pelo amor de Deus, tira esse espinho da carne que eu não aguento mais. Agora ele mudou a oração. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois eu entendi, agora eu entendi, que quando eu sou fraco, então é que eu sou forte.
Deus não vê como o homem vê. O homem, ele quer ser forte. Ele quer estar por cima. Dinheiro no bolso, carrão do ano, a melhor casa, o melhor colchão, né? Desculpa aí, foi só uma pequena propaganda durante a pregação. Né? É o melhor, tudo é o melhor. É o melhor carro, a melhor casa, salário do ano, o melhor emprego. Né? Quer estar por cima. O ser humano, ele quer estar por cima. Quer ser forte. Ele quer mostrar que eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro, eu tenho o melhor emprego, eu tenho status. Né? O ser humano é assim. O mundo prega isso. Status, poder, fama, glória, riquezas. Uau! Uhul! Só que quando eu estou nessa situação de poder, de glória, de glamour, Deus chama essa pessoa de fraco. Esse daí é fraco. Por que ele é fraco? Porque ele se tornou independente de Deus. Todo esse poder aí pode tornar a pessoa independente de Deus. E quando o poder, as riquezas, a glória torna uma pessoa independente de Deus, Deus vê essa pessoa como alguém fraco. Porque ele não tem nada. Ele tem tudo, mas não tem nada. Né? Uma pessoa que tem só dinheiro, ela é pobre. Ela é muito pobre. Rico é quem tem Deus. Agora, você pode ter o dinheiro e pode ter Deus também. Né? Agora, o que adianta ter tudo e não ter Deus? Agora, quem é forte verdadeiramente para Deus? Diga o fraco, eu sou forte. O forte é aquele que reconhece que sem Deus ele é barro, pó e cinza. Esse é forte. Por isso que Paulo entendeu isso. Olha, eu sinto prazer. Tá difícil. Não tá fácil, não. Mas eu sinto prazer. Porque tudo isso daí me tornou dependente de Deus. Me levou mais para perto dele. Jó, diante de todo aquele sofrimento, quando vai terminar o último capítulo de Jó, ele vai dizer, antes eu te conheci apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Jó, ele conhecia um Deus de maneira superficial. Mas diante de tudo aquilo que ele passou, fez ele buscar a Deus de uma maneira que quando chegou o momento da vida dele, ele conhecia um Deus real. Um Deus presente. E eu queria encerrar minha mensagem falando sobre isso. Embora Paulo aprendeu tudo isso, tem uma coisa interessante aqui que me chamou a atenção nessa passagem bíblica, que ele vai dizer, eu conheço um homem que há 14 anos atrás teve uma experiência com Deus. Há 14 anos. E eu fico pensando, quando é que foi a última vez que nós tivemos uma grande experiência com Deus? Paulo, quando ele escreveu isso aqui, ele tinha tido uma grande experiência com Deus há 14 anos. E muitas vezes, muitos de nós, muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, estão assim, na mesma condição, vivendo de experiência do passado. Tem um que é pior ainda, né? Que é aquele que vive da experiência do outro. Ele não tem nada para falar dele. Ele não tem nenhuma boa notícia para contar. Ele não tem nenhuma experiência com Deus para contar. Aí ele conta do outro. Ah, não, eu não tenho, mas eu sei que o Mateus teve. Aí ele começa, o Mateus, ele contou para mim que ele teve uma experiência, que ele fez um jejum lá, ficou 2 dias no quarto dele, se trancou no sábado, saiu só no domingo, e Deus desceu lá, o Espírito Santo desceu lá no quarto dele, e meu Deus, foi um uhul, uau! Foi o sobrenatural, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e meu Deus, olha, o Mateus vai contar para mim, eu quero esse negócio para mim, que foi tremendo. Tá, mas é a experiência do Mateus. E eu quero saber qual foi a do Marco Antônio, qual foi a do Fúvio, qual foi a da Leia. Então, às vezes, eu não tenho nada para falar, porque eu não estou buscando Deus, aí eu não tenho as minhas experiências. Aí eu conto da do outro. Aí eu falo da experiência do outro. Ah, viu o pastor daquela igreja lá? Meu, aquele lá, meu Deus, que coisa tremenda, aleluia. Aí quando não tem a minha experiência para contar, eu conto do outro. Aí quando eu tenho a minha, só que às vezes a minha foi 14 anos atrás.
Foi 15 anos atrás. Ah, não, eu conheço Jesus há 20 anos atrás, eu tive uma experiência, eu participei de um retiro lá na minha cidade. Olha, aquele retiro, meu Deus, olha, eu vi anjo voando de costa. A coisa era tão tremenda que tinha anjo voando de costa, era algo sobrenatural, mas só que foi há 20 anos atrás. Então, eu quero encerrar minha mensagem com a seguinte palavra: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você teve uma grande experiência há 20 anos atrás, você pode ter uma nova hoje. Se você teve uma grande experiência 14 anos atrás, Deus tem uma novinha para nós hoje. Se eu tive uma grande experiência com Deus há 5 anos atrás, Ele pode trazer uma novinha hoje. Amém? Amém. Eu vou colocar uma música. Agora eu vou usar a televisão, vou usar o recurso do Levi. Eu vou colocar uma música e eu orava sobre isso antes de começar essa célula. Aquilo que nós pastores queremos fazer, que eu não sei vocês, mas nós pastores, às vezes nós queremos, se a gente pudesse trazer com a mão o céu na terra, a gente ia pegar e jogar uma âncora lá no céu e puxar e trazer o céu para a terra, né? Mas tem coisas que nós não podemos fazer. Tem coisas que só cada um aqui, no seu individual, que pode fazer. Eu não tenho poder de produzir fome e sede de Deus no coração de vocês. Mas eu tenho o poder de compartilhar uma palavra para estimular vocês a ter essa sede, essa fome, de buscar esse Deus que proporcionou essa experiência para Paulo, que já proporcionou experiência para muitos aqui e que pode novamente proporcionar novos encontros, novas experiências. E isso só acontece para quem busca, para quem pede, para quem bate, para quem ora. Então eu quero encerrar essa palavra colocando uma música e eu quero dar a oportunidade para todos nós ter um momento de oração. Amém? E nós vamos pedir para que essa atmosfera de glória venha a ser derramada sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, e que Deus nos dê essas experiências. E acerca dos espinhos na carne, que nós possamos mudar o nosso estilo de oração. Agradecer, agradecer. Se Deus quiser mudar alguma coisa na nossa vida, Ele vai mudar. Mas enquanto Ele não muda, só agradece. Porque Deus sabe como trabalhar em vaso. Ele ainda é o oleiro. E nós ainda somos o barro. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te pedir, Pai, por cada vida que aqui está, Senhor. Tu conheces, ó Pai, as nossas limitações, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu sabes, ó Pai, dos espinhos que nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Tu sabes, ó Pai, qual é a guerra, qual é a batalha, qual é a luta que cada um aqui passa, Senhor. Eu quero te pedir na noite de hoje que o Senhor venha nos fortalecendo na força do Teu poder, Pai, para poder suportar todos os desafios, ó Deus. Todos os desafios que o Senhor mesmo colocou em nossas vidas, a fim de que nós possamos crescer, amadurecer, romper, Pai, e chegar no lugar onde o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor aumente a sede, a fome por mais de Ti, Pai. E que em nome de Jesus, nós não queremos viver de experiências do passado, nós não queremos viver das experiências dos outros, mas nós queremos ter as nossas experiências. Ó Pai, nos dá experiências novas, ó Pai. Eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui. Experiências novas, novos encontros com Deus, novas experiências, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, Oxalá, ter experiências semelhantes ao que Paulo teve, Pai. De ser arrebatado até o terceiro céu, de ouvir palavras inefáveis. Que assim seja com cada um de nós. Que nós possamos ter boas notícias, boas experiências novas contigo, Pai. Experiências que venham nos marcar, experiências que venham nos impactar, para que, ó Deus, na próxima sexta-feira, nós possamos ter aqui notícias, ó Pai, boas notícias, para compartilhar
daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio e daquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, que nós possamos ser impactados pela Tua glória, que nós possamos receber da Tua parte novas experiências contigo, experiências que possam nos marcar de maneira profunda, Pai, que venha nos levar a uma nova paixão, que todos nós possamos nos apaixonar por Ti de uma maneira surreal, Deus, de uma maneira impactante, Pai, e que assim como Jó, nós não venhamos falar de um Deus que nós não conhecemos, mas que nós possamos falar, anunciar de um Deus que nós caminhamos com Ele, de um Deus que nós vivemos com Ele, de um Deus que proporciona novos encontros, novos começos, novas experiências. É a minha oração, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Proporciona, Pai, a cada um aqui essas experiências. Visita cada um aqui com a Tua glória e impacta cada um aqui com o Teu amor. Se é verdade que a Tua graça nos basta, nós queremos experimentar essa graça que nos basta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus.